Imagine o seguinte: os telescópios da NASA e da ESA apontam para um misterioso objeto interestelar e, de repente, algo começa a brilhar. Um brilho que não se comporta como reflexo comum de um cometa. Seria apenas química exótica? Ou estaríamos diante da primeira evidência de luzes artificiais vindas de outro sistema estelar? Hoje vamos mergulhar no enigma do 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar já identificado pela humanidade, e entender por que ele intriga tanto os cientistas. O Atlas foi detectado em 2020 e, desde então, passou a intrigar os astrônomos de todo o mundo. Não se trata de mais um cometa qualquer, nem de um asteroide comum. Ele simplesmente não se comporta como aquilo que já conhecemos. Enquanto outros visitantes interestelares, como o famoso Oumuamua ou o cometa Borisov, já causaram espanto no passado, o Atlas trouxe algo ainda mais inesperado. Seu brilho não é estável, muda de intensidade de maneira estranha, como se piscasse para os telescópios que o observam. Não demorou muito para que jornais e revistas estampassem manchetes ousadas. Seriam luzes artificiais vindas do espaço? E é claro que isso incendiou a imaginação popular. Afinal, quem nunca sonhou com a possibilidade de um sinal alienígena? Mas aqui está o detalhe fascinante. Apesar das especulações, a ciência mostra que não se trata de luzes artificiais. O que vemos é ainda mais curioso. O brilho do Atlas não vem de tecnologia, mas sim de uma combinação surpreendente de elementos presentes em sua superfície, que refletem a luz das estrelas de formas que nunca tínhamos visto em objetos desse tipo. E isso nos leva a uma pergunta intrigante. Se não são luzes artificiais, então o que pode fazer um objeto interestelar brilhar com tanto mistério? Ao analisar o Atlas mais de perto, os cientistas encontraram pistas que deixam tudo ainda mais estranho. Ele carrega uma quantidade incomum de níquel metálico, muito acima do que esperaríamos em corpos desse tipo. Esse metal raro dá um aspecto de reflexo diferente ao objeto, como se sua superfície fosse mais brilhante do que a de um cometa tradicional. Mas não para por aí. O Atlas também contém cianeto em grandes proporções. Esse composto, que no nosso planeta está associado a substâncias altamente tóxicas, aqui se torna uma peça de quebra-cabeça sobre sua origem. De onde veio tanta abundância de um elemento tão reativo? E talvez a característica mais surpreendente: ao contrário dos cometas do nosso sistema solar, que costumam ser ricos em gelo e água, o Atlas quase não possui nada disso. É como se fosse o oposto dos cometas que conhecemos. Essa química invertida sugere que ele não nasceu em um ambiente parecido com o nosso. Pelo contrário, tudo indica que ele se formou em um lugar muito diferente, em condições que ainda não conseguimos explicar completamente. E é aqui que a dúvida cresce. Estamos diante de um processo natural que simplesmente nunca havíamos observado? Ou será que existe algo a mais escondido nesse visitante enigmático? Entre os especialistas, o Atlas abriu espaço para uma discussão intensa. De um lado, temos cientistas como Avi Loeb, professor de Harvard, conhecido por não ter medo de levantar hipóteses ousadas. Para ele, quando nos deparamos com algo que foge completamente dos padrões conhecidos, não devemos descartar a possibilidade de que possa haver uma origem artificial. Loeb defende que a ciência precisa estar aberta a todas as hipóteses, inclusive as mais desconfortáveis. Mas, de outro lado, instituições como a NASA e diversas agências espaciais ao redor do mundo preferem uma abordagem muito mais cautelosa. Para esses grupos, a explicação está provavelmente em fenômenos naturais, talvez químicos ou físicos que ainda não entendemos por completo, mas ainda assim naturais. Esse contraste de visões cria um verdadeiro duelo de interpretações. De um lado, o rigor dos dados que exigem prudência. Do outro, a curiosidade que nos convida a imaginar até onde pode ir o desconhecido. E nós, como humanidade, ficamos exatamente no meio dessa disputa.
carregamos a esperança de um dia encontrar sinais claros de vida inteligente além da Terra. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que a ciência pede paciência, método e, acima de tudo, pés no chão. Desde os tempos mais antigos, a humanidade levanta os olhos para o céu em busca de respostas. Quando os povos da antiguidade viam uma luz atravessando a noite, interpretavam aquilo como mensagens dos deuses, presságios ou sinais misteriosos. Hoje, com telescópios poderosos e tecnologia avançada, a essência continua a mesma. Sempre que algo brilha de forma inesperada, o instinto humano é ligar esse fenômeno ao desconhecido. O Oumuamua 3 Atlas desperta exatamente esse fascínio ancestral. Ele não é apenas um objeto científico a ser estudado, ele também provoca um impacto cultural e filosófico profundo. Afinal, ele nos lembra de que ainda sabemos muito pouco sobre o que existe além do nosso sistema solar. Cada nova varredura revela detalhes que aumentam as dúvidas. Qual é a verdadeira origem desse visitante? Ele é fruto de processos naturais que ainda não compreendemos? Ou será que representa algo muito maior? E talvez mais importante, quantos outros corpos como ele já passaram despercebidos por nós? Talvez no futuro, ao investigar objetos como o Atlas, possamos finalmente encontrar a primeira evidência de uma tecnologia alienígena. Ou então, descobrir que a própria natureza já é capaz de criar mistérios mais surpreendentes do que qualquer ficção. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que um dia encontraremos sinais claros de vida inteligente em visitantes como o Atlas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo para que ele chegue a mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar não só as próximas descobertas sobre o Atlas, mas também muitos outros enigmas que o universo ainda guarda para nós.